Bom dia, boa tarde, boa noite. Para seguir aquele jargão de início de todos os podcasts que existem hoje. Senhor Patrick Nofel, como é que o senhor vai? E nossa querida audiência, como vocês estão? Por aqui tudo certo, Giovanni. Mais um podcast no ar, animado de mais uma vez trazer aqui conteúdo para o pessoal. E espero que a nossa audiência esteja bem. E você, como está? Tudo bem, obrigado por perguntar. Patrick, o tema desse episódio será jornada do consumidor ou caminho do consumidor, que é um tema extremamente importante para quem trabalha com marketing, com publicidade, com branding, com inovação, com criação de produto, com várias outras coisas. O que o senhor acha desse tema? Eu acho um tema excelente, é um tema muito atual, mas eu fiquei curioso aqui, qual foi a inspiração para este episódio? A inspiração que eu estava preparando algumas aulas, né, de marketing digital e comecei a acessar as minhas fontes de pesquisa, né? E uma delas é aquele site da Google, né, o Think with Google, onde eles colocam algumas notícias, né, sobre marketing, inovação, etc. E lá eles apresentam um estudo que foi feito pela BCG, né, pela Boston Consulting Group, junto com eles, falando de uma nova jornada do consumidor. Né? Então, até o título da matéria é A Jornada do Consumidor Mudou. Entenda como os comportamentos 4S podem transformar o seu marketing. Então, essa matéria ela tem como base esse estudo que foi feito então pela BCG em parceria com a Google. Muito legal, hein? Deve ser um belo de um estudo. E realmente, nós estamos vivendo tantas mudanças sociais, culturais, econômicas, tecnológicas, que faz todo sentido pensar em mudanças no comportamento das pessoas e, consequentemente, no comportamento do consumidor. O mercado é uma consequência da cultura, certo? Uhum. E quem trabalha com qualquer área relacionada ao marketing, inteligência de mercado, inovação, design, desenvolvimento de produto, enfim, todo mundo precisa entender o comportamento de compra do consumidor, que é o que justamente nós chamamos de jornada do consumidor. Na verdade, todas essas profissões, todas essas áreas precisam ser especialistas em consumidor. Uhum. Né? Um exemplo aqui, um dentista precisa entender o seu cliente, não apenas tratá-lo. Né? Exatamente, Patrick, exatamente. E como a matéria fala na jornada do consumidor, para começar essa conversa de hoje, eu gostaria de propor que a gente fizesse um pequeno resgate das teorias clássicas do comportamento do consumidor, ou da jornada do consumidor, tá? E também, antes disso, só para deixar claro de forma resumida, para que serve, então, a gente entender de jornada do consumidor, né? Todas essas teorias, elas servem basicamente para organizar uma campanha de comunicação de marketing, para você entender o que você precisa fazer em determinadas fases, desde do momento em que o consumidor não te conhece e que você precisa fazer com que ele te conheça, até que você desperte o interesse, o desejo, até que ele te compre, depois da compra, e hoje em dia, inclusive, as coisas que ele fala de você na internet, então serve para organizar uma campanha ou um processo de marketing. E as empresas usam isso sob um formato de PDCA, né, ou de ciclo de melhoria, então sempre a gente vai fazendo com que os consumidores nos conheçam e vai levando ele até que ele nos compra, até que depois ele nos compra de novo, até que depois ele fala bem da gente para os amigos ou na internet, por aí vai, e assim os ciclos vão. Tá? Então, só para esclarecer para a audiência que talvez não conheça esses modelos de jornada ou caminho do consumidor, para deixar claro para que serve. Não sei se eu acabei explicando de forma clara, mas é mais ou menos isso aí.
Sim, você explicou muito bem, Giovanni, ficou bem claro aqui. Mas eu acho interessante a gente, já que a gente vai fazer esse passant sobre a história da jornada do consumidor, vamos começar pelo começo. Vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Vamos Uhum, voltar lá para o final do século XIX, mais especificamente em 1899, e vamos falar a respeito de um norte-americano chamado Elias St. Elmo Lewis, um dos primeiros teóricos do marketing da publicidade. Elias, para ficar mais fácil, ele desenvolveu um modelo chamado AIDA, ou AIDA, que é A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Nesse modelo, a ideia é que o consumidor passa por essas 4 etapas até finalmente realizar uma compra. Primeiro, você precisa chamar a atenção, depois despertar o interesse, em seguida criar o desejo pelo produto ou serviço e, por fim, levá-lo à ação de comprar. uhum. Esse é um modelo, né, mais antigo de uma sociedade, de um outro tipo de sociedade, de um outro tipo de mercado, né? Nessa época, então, o marketing ia até a venda, depois da venda, tchau, não tenho mais nenhuma relação com o consumidor, em uma situação de, como eu falei, de uma outra sociedade, de um outro mercado, onde possivelmente existia demanda reprimida para absolutamente tudo, né? Sendo que hoje é o contrário, eu acho que hoje a gente não tem demanda reprimida mais para absolutamente nada, né? Não, com certeza. Tem até clínica de colonoscopia fazendo anúncio no Google, né? Então, para a gente ver que realmente não está fácil para ninguém, né? Mas e depois do modelo AIDA? Vem o quê? Depois vem o que os teóricos chamam de modelo dos 4 As, né, que é assimilação, atitude, ação e ação nova, tá? E eu sempre disse, eu achava que esse modelo tinha sido criado pelo Philip Kotler. Aliás, em quase todas as minhas aulas eu digo que tudo foi criado pelo Kotler. Não, mas falando sério, eu achava mesmo que tinha sido criado pelo Kotler, mas ou por, sei lá, alguém do círculo do Kotler, mas eu estava lendo aqui, estava pesquisando e achei o nome do professor, é, é, eu acho que é Raimar Richards, tá? Que era um suíço radicado no Brasil, que foi um dos fundadores da Escola de Administração de Empresas da FGV de São Paulo, tá? Foi também um dos primeiros especialistas em marketing no Brasil. Acho que isso carece de mais pesquisa para confirmar, mas enfim, isso mostra que a gente sempre continua ignorante, porque eu falo de marketing há tantos anos e desconhecia esse fato. De qualquer forma, esse modelo, né, que é de assimilação, atitude, ação e ação nova, apresenta uma mudança já de paradigma, tá? Eu vou destacar as primeiras palavras, porque, né, eu gosto mais daquelas palavras do início do modelo, do modelo AIDA, né, de atenção, interesse, desejo. Eu acho que isso faz muito mais sentido do que assimilação, por exemplo, tá? Mas aqui nesse modelo, acho que o que aparece de novo aqui é justamente esse conceito de ação nova, tá? Então, a gente já está numa sociedade onde existem mais concorrentes, muito mais concorrentes, onde já não há mais demanda reprimida no mercado e onde existe a necessidade de você revender alguma coisa para o seu cliente, tá? E até porque depois se descobriu que é muito mais fácil, rápido e barato você manter um cliente do que você conquistar um novo cliente. É claro que todas as empresas querem novos clientes, né? Mas a gente precisa entender que alguns mercados, inclusive, entram em saturação
e que existem sim empresas cujo objetivo é a manutenção do mercado que ela já conquistou, e muitas vezes é difícil buscar clientes novos, prospectar clientes novos. Então, esse modelo já vislumbra esse novo tipo de mercado, já com muita concorrência e às vezes com mercados já saturados. Não, realmente o que você disse faz todo sentido, porque prospectar novos clientes é uma tarefa muito cara, é uma tarefa demorada, é difícil, comparando a manter um cliente satisfeito, um cliente que compra de você de forma recorrente, né? Uhum. E no caso desse modelo dos 4As, mostra que a relação com o consumidor não termina na primeira compra. Isso mesmo. E o modelo mais contemporâneo, Patrick, qual é? Da Bem, teoria, né, que a gente estuda. é uma atualização, na verdade. Seria aqui um terceiro modelo, que é uma atualização do modelo 4A. De 4As virou 5As. Né? Uhum. Então nós temos aí assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Aqui a gente vê a entrada da influência da comunidade e da defesa da marca. Né? O consumidor é atraído pela marca, busca informações e opiniões, que é a arguição, realiza a compra, que é a ação desejada, realizar a compra é uma das ações desejadas, e se tiver uma experiência positiva, se torna um defensor da marca, que é o A da apologia. Da apologia. Esse modelo ele teve uma atualização digital, né? Essas etapas de arguição e da apologia, elas se fazem presentes principalmente na internet, né? E acho que esse modelo, sim, esse foi criado pelo Kotler, tá? Não, o Kotler criou muita coisa. Não podemos ficar tranquilos quanto a isso, né? E sabe o que é bacana, Giovanni? Que esses modelos eles foram evoluindo para tentar acompanhar o comportamento do consumidor ao longo do tempo. Como a gente viu, a cultura muda, a moda muda, então o comportamento do consumidor também muda. Mas qual é a grande sacada dessas teorias clássicas? Por que elas ainda são tão importantes? Eu agora não lembro mais se eu já falei isso no início desse episódio, mas basicamente o principal ponto positivo desses modelos é que eles estruturam o nosso pensamento, tá? Assim como qualquer ferramenta de gestão serve para isso, serve para estruturar o nosso pensamento, para que a gente parta de alguma coisa. Quase toda ferramenta de gestão, uma das funções, pelo menos, é essa. Então, esses modelos, eles dão um framework, né, uma maneira lógica de a gente entender as etapas que um consumidor, teoricamente, percorre. E aí fica mais fácil para a gente organizar uma campanha de marketing, ou de comunicação de marketing, se a gente quiser pensar de forma mais específica, e onde a gente pode definir objetivos e ações em cada uma dessas etapas, dessas fases. Não, concordo plenamente. Esses modelos teóricos, eles nos dão um ponto de partida para planejar nossas estratégias. Mas, tem sempre o mas, não é, senhor Giovanni? Mas sim. Né? Existe muita gente que hoje, né, critica esses modelos, principalmente o pessoal que é só do marketing digital, que é uma discussão que eu acho completamente improdutiva, ficar falando entre diferenças de marketing tradicional para marketing digital. Para mim é tudo marketing. Tá? Mas a crítica que se faz a esses modelos mais antigos é que eles idealizam ou idealizaram o consumidor, tá? Transformando o consumidor em seres racionais. E a gente sabe que os consumidores não são completamente racionais, nós não somos racionais, as pessoas não são racionais, a gente se deixa levar, né, por emoções e outras coisas. Então, nesse caso, esses modelos, eles pressupõem uma jornada que é linear e que é lógica, tá? Onde cada etapa leva a uma próxima etapa de uma forma razoavelmente previsível. Essa é a principal crítica que se faz a esses modelos. Porque eles não condizem muito bem com a realidade. Como você já disse, né, o consumidor
não é uma máquina de tomar decisões lógicas. Né? Nós somos influenciados pelas emoções, temos Sim. os nossos impulsos, temos as opiniões dos amigos, da comunidade que a gente faz parte, e hoje ainda tem a questão da opinião, da avaliação do produto, principalmente nos canais digitais, né? E tem aquelas informações que aparecem de repente, que nem uma marca foi cancelada, por exemplo. Hoje Uhum. tem isso, né? E a gente tem que Sim. saber entender esse ponto que nós, consumidores, agimos de tal forma. Tanto que existem alguns pesquisadores cujas teorias são de que a pessoa compra por impulso e só depois vai criar uma narrativa racional para Uhum. justificar a compra. Essas teorias são muito legais, né? É, geralmente são autores que estudaram economia comportamental, né? E que vão por esse caminho aí. Também concordo sobre essa questão, né, do consumidor não conseguir tomar sempre decisões lógicas, até porque o consumidor dentro do universo digital ele está sendo bombardeado por uma quantidade gigantesca de não só de informações, mas de apelos também, né? De apelos que mexem com a questão sensorial, com a questão emocional e por aí vai, né? Então, a jornada seria muito mais fragmentada, muito mais imprevisível e muito mais não linear do que esses modelos tradicionais preconizaram, né? E aí que entra esse estudo, né, da Boston Consulting Group, que é uma das grandes consultorias, né, do mundo, né, na área de gestão, em parceria com o Google, falando sobre esse conceito de mapas de influência. Mapas de influência. Isso Fiquei mesmo. curioso agora, hein? Conte-me mais sobre isso. Então, segundo esse estudo, essa jornada do consumidor hoje, ela não passa mais por um funil linear, como esses modelos clássicos, foi o que eu acabei de falar, inclusive. Ao invés disso, ela gira em torno de alguns comportamentos-chave, né, que eles chamam de os 4S, os 4 S's, tá? O primeiro S é streaming, ou seja, estou assistindo. O segundo S é scrolling, estou navegando. Ou mesmo assim o termo também, tem gente que usa o scroll de ficar, né? Mas vamos achar uma tradução aí, vamos dizer que a gente está navegando, que a gente está, o consumidor está flanando, né? Está circulando por aí, né? No scrolling. Aí também tem o searching, né? Que é buscando, e o shopping, né? Então, o processo de assistir, navegar, pesquisar e comprar. Esse é o modelo Entendi. 4S que eles apresentam nessa última pesquisa. Inclusive, essa notícia aqui do Google, tá, do Think with Google, foi uma pesquisa agora de abril de 2025, que eles publicaram isso, mas o estudo original, que inclusive nós, né, lemos e acessamos, da BCG foi publicado um pouco antes, se eu não me engano, em janeiro de 2025, só para a nossa audiência saber que estamos falando de coisas bastante recentes. Entendi. Entendi esse modelo proposto. Em vez de etapas fixas que começam e acabam, o consumidor ele fica numa espécie de ciclo de interações. Ele Uhum. transita de forma mais fluida e forma mais simultânea, certo? Ou talvez, como já disse aquele outro velhinho genial, Zygmunt Bauman, de forma mais líquida. Uhum. É isso mesmo. Esses velhinhos a gente tem que fazer, né, um programa assim só sobre porque esses autores clássicos, né, com mais de 90 anos, na minha opinião, são os melhores de todos. E, então, o senhor também, né, o senhor não tem, o senhor está longe de completar 90 anos, mas o senhor já é um homem muito sábio e perspicaz e Estou na inteligente. metade do caminho dos 90.
E Então, a entendeu metade. exatamente como isso funciona, né? Ou como, né, foi apresentado aqui nessa pesquisa que a gente leu. Então, esses 4 comportamentos, eles podem acontecer em qualquer momento da jornada, tá? Não é mais etapas definidas, é em qualquer momento. E muitas vezes eles se sobrepõem, inclusive. Isso que é o interessante. Então, por exemplo, o consumidor pode assistir um produto no YouTube, tá? Aí a gente está falando de streaming, tá? Aí depois ele pode procurar mais informações no Google, no mecanismo de busca, então, obviamente, ele está searching. Estou usando assim esses termos em inglês, que eu não gosto de fazer muito isso, mas só para a gente entender que o porquê dos S's, tá? Então, ele vai para o Google pesquisar e tá, né? Searching. Pode ver opiniões sobre esse e outros produtos no Instagram, e aí vai ficar navegando pelo Instagram, ou ir passando pelo Instagram, ou seja, ele está scrolling, e finalmente ele pode ir numa loja física ou online e comprar, né? Que aí vem o último S do shopping. Não, na minha opinião, isso faz total sentido. A gente vê isso no nosso dia a dia. E como os mapas de influência, então, ajudam os profissionais de marketing nesse cenário? A ideia é que, em vez de a gente focar em um caminho linear, né, os profissionais de marketing possam mapear onde e como a sua marca pode influenciar, daí o nome mapas de influência, o consumidor em cada um desses comportamentos, né, em diferentes momentos. Então, o mapa de influência considera o grau de cada ponto de contato. Tá? Ponto de contato, inclusive, é um termo que faz parte das teorias clássicas também. Tá? Então, é interessante mapear esses pontos de contato, entender esses pontos de contato, e tudo isso vai além do simples alcance, inclusive, né, que é uma métrica que é muito utilizada, mas que, né, nesses mapas de influência eles acabam pensando mais em influência mesmo. Então não basta estar em muitos lugares. É preciso estar nos lugares certos, da maneira certa, para realmente impactar a decisão do consumidor. O que eles estão propondo, como você já trouxe, né, é a criação de novas métricas, não dando tanta importância para o alcance e mais para a influência. Isso mesmo, uma salva de palmas para a sua perspicácia. Tá? A influência é definida pela capacidade de impactar, né, decisões de forma significativa, conquistando a atenção do consumidor através da relevância, tá, da confiança. E, claro, também se leva em consideração o alcance, afinal de contas, se não houver alcance, se a mensagem não chegar, não tem como influenciar. Mas o que eles estão propondo, inclusive, e eu já li isso em outros lugares, né, de que tem muita gente que coloca essa métrica de alcance ou de audiência, enfim, como algo prioritário, tá? E os caras estão discutindo assim, ok, a gente tem que ter alcance, a gente tem que ter audiência, a gente tem que ter seguidor, mas a principal questão aí é o quanto o nosso conteúdo realmente influencia essa audiência, o quanto esse conteúdo impacta na audiência, né? Ter muita audiência, muitos seguidores que não interagem ou que não são impactados pelo conteúdo, né, onde o conteúdo não gera nenhum tipo de ação, nenhum de compra ou de, voltando para aquele modelo dos 5 As de apologia, aí não faz muito sentido, né? E no mínimo, eles misturam algo de inteligência artificial nessa história dos mapas de influência. Eu acertei? Mas é claro, né? Tipo, essa eu não vou lhe aplaudir, porque na sua fala anterior o senhor foi muito perspicaz e pegou na hora, né,
o que eu tinha falado, mas agora, assim, né, nos dias de hoje, assim, dizer assim que os caras não vão colocar IA, né, todo mundo colocando IA em tudo, né? Então, mas o senhor acertou novamente. No estudo do BCG, eles falam menos em IA. Agora, nessa matéria do site Think with Google, eles entrevistaram, inclusive, e o cara também fez um texto, uma matéria própria lá, o Fábio Coelho, que ele é diretor do Google Brasil, e aí ele fez, obviamente, uma propaganda imensa sobre a importância da IA nesse processo, que no caso é o Gemini, né? Como um item fundamental aí, tá? Então, segundo ele, a IA é fundamental para colocar esses mapas de influência na prática. Que com a quantidade de dados e pontos de contato seria impossível para um humano mapear todas essas jornadas individuais, né? Então, que a IA poderia ajudar a identificar padrões de comportamento dos consumidores, entender quais os pontos de contato têm maior influência em cada etapa e também otimizar os investimentos. Onde que eu tenho que colocar mais dinheiro nesses S's aí, tá? Agora, fazendo um parênteses aqui, né, meu, tá? De novo, eu particularmente acho que faz mais sentido a gente falar em ciência de dados do que em inteligência artificial, tá? Mas, enfim, quem sou eu perto do diretor do Google Brasil? Então, Questão de influência. sim, e de, e de, e de conta Mas, bancária também. também, isso faz diferença. Mas, em outras palavras, ele quer dizer que o uso da inteligência artificial vai permitir uma abordagem muito mais personalizada. Isso. Que a IA, né, que a IA poderá Uhum. ajudar a encontrar os consumidores onde eles estão, assistindo, navegando, buscando, comprando, nas várias etapas da jornada, que, lembrando mais uma vez, não é uma jornada linear, é uma jornada fluida. E otimizar a veiculação de mídia e o conteúdo para cada um deles. É, é isso, exatamente. E que, inclusive, a IA generativa, né, segundo o pessoal do Google fala, né, poderia, inclusive, também acelerar a produção de conteúdo criativo, né, testando ideias otimizadas para esses mapas de influência. Isso aí também, de novo, faço um parênteses, isso eu tenho cá minhas dúvidas. Ok, ajuda bastante, mas acho que se falar que a IA generativa, ok, acelerar a produção de conteúdo criativo, tudo bem. Agora, substituir o conteúdo criativo feito por humanos, aí eu vejo problema. Acho que não. Mas, de novo, estamos analisando o estudo deles e, né, não vou dar minhas opiniões aqui. De toda forma, tudo isso é muito legal. Sim, Né? sim, sem dúvida. Essa visão dos 4S, de mapa de influência, parece ser muito mais alinhada com a complexidade do comportamento do consumidor digital de hoje do que as teorias mais antigas. Então, faz sentido. Uhum. Faz sentido. Então, sim, também me parece, não estou dizendo que não faz sentido, mas acho assim que também não ao ponto de a gente abandonar os modelos clássicos, né? Que eu acho que ainda tem valor, que ainda funcionam, como eu já falei, para estruturar o pensamento, para iniciar, talvez assim funcionem para iniciar a construção da estratégia, inclusive, mas para entender a jornada real do consumidor na era digital, né? Talvez a gente precise realmente ir além e considerar essa visão mais dinâmica que eles apresentam nesse estudo. Ótimo. Muito bom isso. Mas que tal agora, Giovanni, vou fazer uma proposta para o senhor aqui. Que tal Que, trazermos exemplos práticos de como as empresas podem usar esse modelo dos 4 S's no dia a dia? opa, ótima, excelente ideia, ótima ideia.
Até se o senhor me permitir, eu vou propor 2 exemplos hipotéticos, né, sobre os quais a gente pode fazer uma análise aqui, que inclusive foram os exemplos que eu apresentei em sala de aula para os meus alunos de sistemas de informação e de jornalismo. Eu ministro uma disciplina de marketing digital para sistemas de informação e para jornalismo também. Então, o primeiro exemplo que eu apresentei para o pessoal de sistemas de informação, um abraço aí para o pessoal de sistemas de informação, inclusive, seria uma empresa de software que vende para outras empresas. Estamos falando aqui do bom e velho modelo SaaS, né? Service, Software as a Service. Sim, modelo SaaS. Modelo SaaS. E o modelo B2B também, nesse caso. Isso mesmo. E o segundo exemplo seria um site de notícias, tá? Com venda de assinaturas, tudo pela internet, obviamente, que aí seria um modelo B2C, a empresa vendendo para o consumidor. Bem, como eu já trabalhei em algumas empresas de software, né, com esse modelo de negócio que a gente citou agora, o SaaS e o B2B, eu gostaria de tentar fazer essa análise, tá bom? Perfeito. Então, em uma empresa de software... vamos lá. Em uma empresa de software B2B, a jornada do cliente ela é bem específica. Mas vamos pensar nos 4 S's dentro desse contexto. O primeiro S, streaming. Mesmo sendo B2B, tomadores de decisão assistem a conteúdo online. São consumidores de conteúdo online. Isso pode incluir webinars, vídeos de demonstração de produtos no YouTube ou no Vimeo, entrevistas com especialistas do setor, podcasts como o nosso, quem sabe, né? Espero estar sendo consumido, e até mesmo anúncios em plataformas de vídeo focadas em nichos específicos. A empresa de software poderia criar conteúdo de valor nesses formatos para apresentar suas soluções, discutir desafios do mercado e construir a tal chamada autoridade. Então, esse é o primeiro S. O segundo S, o scrolling. Aqui o foco seriam as redes sociais profissionais, tais como o LinkedIn, onde os decisores B2B passam bastante tempo. A empresa poderia usar o scrolling para compartilhar conteúdos relevantes do blog, né, por exemplo, de um blog, insights da indústria, cases de sucesso e participar de discussões em grupo específicos. Aqui cabe também aqueles anúncios segmentados, porque eles se encaixariam perfeitamente nesse modelo, buscando impactar, né? Buscando impactar enquanto os profissionais navegam, enquanto eles scrollam pelos seus feeds. Vamos para o terceiro... Scrollam pelos seus feeds, ficou ótimo. Scrollam pelos seus feeds. A gente vai ter que colocar no dicionário em português o termo scrollar daqui a pouco. Né? Não me a audiência pode ver que realmente eu sou mais velho do que o Patrick, tanto em idade quanto em mentalidade, porque eu não domino esse vocabulário aí de geração Z aí que o senhor domina, né? O senhor é um jovenzinho perto de mim. É só a geração D, de dinossauro. Mas vamos lá. E aí a gente vai para o terceiro S, que é o searching, né? Que é o buscando. E aqui é um ponto crucial no B2B. Quando uma empresa tem uma necessidade ou um problema, muitas vezes a primeira coisa que ela faz é buscar no Google ou em outras ferramentas de busca, né? Elas buscam o quê? Soluções, informações, fornecedores. Se o cara não conhece ninguém, nada dentro do seu grupo de fornecedores, ele vai buscar mesmo, vai pesquisar. Ele vai buscar. Vai lá, assim, fornecedor para minha dor. Basicamente é isso. Portanto, uma estratégia de SEO robusta, marketing de conteúdo otimizado e anúncios pagos seriam essenciais para garantir que a empresa de software seja encontrada quando os clientes em potencial estiverem buscando, fazendo o searching ativamente por suas soluções.
Então, olha só como as coisas vão se encaixando, né? Note que é a Uhum, mesma empresa com as estratégias de acordo com o S. uhum. Né? E aí, por último, o último S, que é o S do shopping, o tão sonhado shopping. Né? A gente quer que as outras empresas comprem o nosso Tem a software. venda. Né? Uhum. Então, no contexto B2B, o comprar não é uma ação impulsiva, é uma ação racional. Geralmente envolve pesquisa aprofundada no site da empresa, solicitação de demonstrações, conversas com a equipe de vendas, análise de proposta, quer dizer, é uma decisão baseada em fatos e argumentos sólidos. A empresa de software precisa então garantir que seu site seja informativo, né, que seu conteúdo seja claro, que tudo seja fácil de ser navegado e que ofereça um caminho claro para o engajamento com a equipe comercial. Muito bem, senhor Nofel. Brilhante, brilhante análise. Então, caso a gente tenha entendido corretamente esse modelo dos 4S, né, realmente essa análise faz todo sentido. Essa visão desses 4S aplicada ao modelo B2B mostra que, mesmo em um mercado que tem, né, você entende melhor do que eu sobre isso, são ciclos de venda mais longos e complexos, né? Então, são consideradas vendas complexas, né? Essas ações digitais efetuadas junto aos tomadores de decisões podem, junto aos compradores organizacionais, elas podem ser muito interessantes, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ficou claro aqui a aplicação do modelo aí dos 4S, né? Mas vamos Uhum, pensar em outro exemplo, o exemplo que o senhor usou em sala de aula. Uma uhum. empresa de jornalismo digital que oferece ou que vende assinaturas. Como que o modelo 4S, né, dos 4S, entraria em jogo para ela? Então vamos lá, primeiro, né, o streaming, né, o assistindo. Então, para o jornalismo, né, das pessoas estarem assistindo, é, já faz parte do produto que ele está oferecendo, que essa empresa já oferece no mercado, né? Então, teoricamente, essa empresa não tem muito que se preocupar com isso, né, porque ela já está gerando vídeos, né, com notícias, com entrevistas e documentários, seja lá o que for, tá? Enfim, uma empresa jornalística já faz isso, tá? Agora, o que a empresa pode pensar, né, é fazer isso de uma forma interessante, para que as pessoas realmente queiram assistir, tá? Porque aqui entre nós, e sem querer criticar nenhuma empresa de jornalismo sério, até porque essas empresas estão sofrendo ataques injustos por várias correntes ideológicas aí que fogem da razão e do bom senso, mas o fato é que aqui entre nós, não sei se o senhor concorda, existe conteúdo jornalístico que apesar de ser importante, de ser bem feito, de ser, né, bem apurado, mas existe conteúdo que é muito chato, né, de a gente Sim, assistir. Né? é chato. E é chato. Então, essas empresas precisam também entender isso e elas precisam entender que elas devem ter um conteúdo que, além de, obviamente, passar a informação de forma correta, apurada, etc., segundo as regras do bom jornalismo, que esse conteúdo precisa ser legal, precisa ser interessante, né, para que as pessoas realmente tenham vontade de streaming, assistir. Tá? E elas podem, inclusive, oferecer, sei lá, como muita gente já faz na internet, oferecer preview de forma gratuita e o conteúdo completo para aqueles que já assinaram. Tá? Indo para o segundo S, né, para o scrolling, né, navegando, né, aí as redes sociais são fundamentais para essa descoberta da notícia, muitas vezes, e para manter o público informado. Então, essa empresa de jornalismo, no caso, né, essa empresa fictícia, poderia usar o scrolling para compartilhar, sei lá, manchete, trecho de matéria, algumas fotos, vídeos curtos, e até mesmo o tal do
corte. Eu sei, eu tenho colegas, inclusive, que são professores de jornalismo, que eles torcem o nariz para essa questão do corte, né, que tem preconceito com o corte. Eu confesso que eu já tive, inclusive. De certa forma, eu ainda tenho um pouquinho, tá? Sendo bastante sincero. Mas, assim, outro dia eu estava no TikTok, tá? E eu vi um corte de um dos meus programas jornalísticos preferidos, que é o WW, da CNN, tá? E eu não tinha visto aquele programa ainda, tá? Mas eu vi o corte no TikTok. Então, o que eu fiz? Eu achei interessante aquele corte do William Vac falando sobre tarifas, né, daquele presidente, que não vou citar o nome, e eu não tinha visto aquele programa, então eu saí do TikTok e fui correndo no YouTube para buscar, né, para buscar, ou pesquisar, enfim, onde estava o programa completo daquela edição do WW no YouTube. Né? Então, um exemplo que aconteceu comigo. Já falando no searching... Oi? Os cortes, eles podem ser informativos, eles não são completos, mas eles chamam atenção, são destaques ali do programa, certo? Então a gente também precisa se adaptar, talvez abrir um pouco a mente e entender que faz parte agora da nova mídia também. Né? Os cortes fazem parte da mídia, é importante fazer isso daí. Né? Cara, depois dessa sua frase lapidar de, como é que é? Scrollar o feed, né? Scrollar o feed. Scrollar o feed, essa de que os cortes podem ser informativos, olha aí, olha que corte esse. Esse aí já deixa o corte, né? Os cortes podem ser informativos, podem, né? É uma pílula de, né? Claro, e como você bem falou, ele não abrange a notícia como um todo, mas ele serve para você ir atrás da notícia e procurar se informar. Perfeito? Isso aí mesmo. Tá? Então, voltando aqui para o outro S do searching, tá? Que acontece justamente isso que a gente está falando. Eu vi o corte, né? Eu estava lá navegando, eu vi o corte e eu quero me aprofundar naquilo, eu quero ir a fundo para entender realmente aquela situação. Então, aí eu posso recorrer aos mecanismos de busca, tá? E aí por isso essa empresa de jornalismo ela precisa ter uma forte presença online, com SEO, né? Um Search Engine Optimization bem feito, certinho, né, para que os seus artigos e reportagens sejam encontrados tanto através da busca orgânica, quanto agora, não sei como que vai ser, né, o Gemini fazendo os resumos, né, das notícias, a inteligência artificial do Google fazendo os resumos e colocando esse conteúdo, né, então são regras do jogo aí que vem mudando. Mas é importante esse conteúdo estar disponível para que o consumidor, depois de... Opa, eu vi aquele corte que me interessou, agora eu quero consumir a notícia completa. Tá? Então, isso é fundamental. E, por fim, a parte, né, do shopping, do comprando, que no caso dessa empresa vai ser o cara clicar e fazer uma assinatura, tá? Os pontos de contato aqui seriam o site da empresa, talvez o principal ponto de contato, ou os aplicativos da empresa, tá? Com espaço, uma página dedicada realmente para assinatura, realmente para compra, né? Mostrando o preço, explicando os benefícios da assinatura, como é que faz, como é que não faz, formas de pagamento e por aí vai, tá? Mas acho que também, pensando nesse modelo e nessa realidade, a empresa precisa cada vez mais, todas as empresas precisam diversificar os seus canais de venda. Até porque todas essas mídias sociais, ou essas plataformas sociais, se elas já não têm, aquelas que não têm, elas estão se preparando para ter, né, possibilidade de você comprar através delas. Né? Então, o Instagram é uma plataforma que você consegue passar por todos esses S's dentro dela, inclusive o shopping. Você vê um anúncio lá, tem que comprar agora. Você clica no anúncio, ele te joga para o aplicativo da empresa que está dentro do teu celular, já abre direto, já te mostra direto aquele produto lá, quanto custa, é só você dar mais
um clique que vai para o carrinho e dá mais um segundo clique que aí é efetuada a compra e descontado o teu cartão de crédito. Então, uma empresa de jornalismo pode fazer tudo isso, poderia, né, ter, não sei se a gente ainda pode chamar assim, calls to action, né, lugares lá que em todas essas plataformas o cara pode, cheguei, pá, que notícia legal, eu quero ter acesso à matéria completa, eu quero ter acesso ao conteúdo completo. Onde é que eu compro isso? Onde é que eu assino isso? Então, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo TikTok, pode ser pelo, né? Por que não pelo Twitch? Por que não pelo Discord? E aí vai, né? Pelo Blue Sky e por aí vai. Acho que seria isso, senhor Patrick Nofel. Sim, sensacional, senhor Júlio. E eu acredito que com esses dois exemplos que a gente trouxe, tanto do modelo B2B como do modelo B2C, fica claro como esse modelo dos 4S oferece uma lente muito mais realista para começarmos a entender a jornada do consumidor digital. Seja ele um profissional B2B buscando uma solução de software ou um indivíduo buscando informação de qualidade em um veículo de jornalismo. Em vez de um caminho linear, a gente vê um ciclo constante de interação nesses 4 comportamentos. Inclusive, permite que a pessoa saia de um para o outro, né? É fluido, né? E as empresas precisam estar presentes e relevantes em cada um deles para influenciar a decisão final. Exatamente. Então, a grande questão é mapear esses comportamentos, mapear esses pontos de contato, tá? E entender quais pontos de contato têm maior influência no momento da jornada de cada consumidor, enfim, ou de grupos de consumidores e por aí vai. De certa forma, a coisa também não mudou tanto assim, porque, vamos lá, a lógica de você definir uma jornada do consumidor é essa, é você mapear quais são os pontos da jornada, mapear quais são os pontos de contato e pensar, né, em ações específicas para cada um desses pontos. Então, se a gente pensar, a lógica não mudou tanto assim. Né? Não, a lógica não muda. O que muda, talvez um pouquinho, acho que a grande mudança é nessa questão da fluidez. Né? Não é uma sequência, não é um funilzinho tão lógico e tão fechadinho como a gente usava até então. Né? Eu acho que essa é a grande mudança desse paradigma de que tudo se segue uma linearidade. Né? Mas com esses exemplos... Palmas para o senhor novamente. De novo, eu estou sendo aplaudido hoje. O senhor está brilhante neste episódio. Né? Realmente... Muito obrigado. Inspirado aqui pelo seu brilhante roteiro também. E eu acredito, Giovanni, que com esses exemplos a galera consegue ter uma visão bem mais clara do que é, né, do que são esses 4S, do que é o 4S, e como que eles podem aplicar isso em seus próprios negócios. Isso aí. Então, esperamos que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, que é um conteúdo, então, razoavelmente recente, né? Nós estamos entendendo ainda, né? E esperamos que vocês tenham gostado do episódio, e acho que era isso, né, Patrick? Sim, e por favor, caso tenham ficado com dúvida ou queiram discutir mais a respeito dos 4S e dessa nova abordagem de mapeamento de jornada do consumidor, entre em contato conosco. Pode ser pelo Spotify, tem ali a caixinha de comentário, pode ser a nossa conta do Instagram, que é o InPodcast Oficial, pode ser no LinkedIn, aí no LinkedIn da Intelimerc. Então, a gente está acessível e estamos tentando estar aonde você está buscando informação, onde você está fazendo o seu scroll, queremos estar lá. Isso mesmo. Inclusive, pessoal, só mais um pedido. Avaliem nossos episódios lá no Spotify, de preferência com 5 estrelas, tá, pessoal? Isso é importante para que o próprio Spotify apresente o nosso conteúdo para mais pessoas, né? Interajam conosco no Instagram, do LinkedIn,
Em breve estaremos em outras plataformas também, a partir do momento que a gente vai aparecendo em outras plataformas, a gente vai divulgando para vocês, tá bom, pessoal? Acho que era isso, um abraço, Patrick, obrigado mais uma vez, abraço. Abraço, valeu pessoal, até mais.